para termos uma conversa mais descontraída acerca de algum tema relevante. Me chamo Felipe Lins, sou formado em Engenharia de Computação, mestrando em Ciências Contábeis e sócio da JK Contabilidade. E hoje estamos com o professor Atelmo Oliveira, aqui fazendo uma reunião. Oi, tudo bem, Felipe? Opa, tudo bom, Atelmo? E falando um pouquinho sobre Atelmo já trabalhou na Cosern e na área de distribuidor de combustíveis e atualmente está como professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem experiência assim, de muitos anos, embora ele diga que não é muita experiência, é sim, na área de controladoria, avaliação de empresa e de contabilidade financeira. Sintam-se todos que estão assistindo, sintam-se à vontade para perguntar qualquer dúvida para que eu repasse para a Atelmo ou até para mim durante a transmissão logo no chat. Boa tarde, Montenegro. Então, Atelmo, vamos começar aqui. Porque o que é uma avaliação de empresa propriamente dita? Assim, a gente vai encontrar o valor, mas qual o princípio que a gente tem que levar em consideração para isso? E por que avaliar? Veja, primeiro, eu acho que é um tema muito relevante, como sempre foi, né? Mas principalmente agora que nós presenciamos mais de perto essa realidade bastante intensa no cenário brasileiro. Agora, a avaliação de empresas, ou seja, você chegar à questão de um valor e por que fazer, como você mesmo questiona, está muito ligado à questão do bem em si. Você imagine que sempre que você tenha um recurso e você pretenda adquirir um determinado ativo ou investir em determinado ativo, você precisa naturalmente chegar a um valor. Imagine você indo comprar um imóvel, você indo em busca de um veículo ou qualquer outro bem de valor, naturalmente que é fundamental você ter um valor que melhor, um valor justo, né? Que possa realmente, você possa sentir confortável com aquele valor para tomar uma decisão de comprar ou não. A empresa, semelhante, é um ativo, e você tendo a questão de um recurso, interesse de investir, é importante você chegar a saber, né? Ou a mensurar um valor daquele ativo, para você tomar uma decisão de investir ou não. Entendi. E agora, a gente vê normalmente grandes empresas preocupadas com isso. Hoje em dia, as empresas ficam uma engolindo a outra, através de fusões e incorporações, e nesse meio é muito utilizada a avaliação de empresas. Semana retrasada, na última transmissão, o Henrique Amaral esteve aqui, ele é auditor de uma multinacional, e ele falou que normalmente a auditoria estava associada a um trabalho de avaliação de empresa, principalmente dessas grandes. E então, apenas grandes empresas podem avaliar? Só é relevante para elas? Não necessariamente, porque até fazendo um link com a questão anterior, o porquê avaliar, você pode estar em busca de investimento, você pode estar em busca de preparar a empresa para um aspecto de venda dessa empresa, você pode estar em busca de efetuar uma fusão. Então, não necessariamente apenas as empresas grandes, empresas pequenas, sim, pode ser avaliado. Inclusive, é bastante utilizado um termo de valor mais provável de venda, que é exatamente o termo utilizado para essas empresas pequenas, mas não necessariamente apenas a avaliação da empresa seja atribuída às empresas grandes. Nesse momento, nesse cenário que nós estamos vendo, tantas empresas pequenas sendo adquiridas, a avaliação da empresa é extremamente necessária. Agora, a avaliação ela depende muito da contabilidade. Assim, até quando a gente está fazendo um laudo, a gente dá uma observação dependente da qualidade da contabilidade. Apenas empresas que têm a contabilidade organizada, assim, bem fidedigna, podem fazer a avaliação ou qualquer uma está apta? Veja, o ideal é que a contabilidade seja o mais próximo, né, da questão de ser fidedigno. Afinal,
senão a informação que ali está não serve para nada. Sim. Independente se você trabalha com empresa onde você aplica a contabilidade plena, né? Ou numa empresa que trabalha com a contabilidade PME, as características da informação contábil são extremamente relevantes. Então, ou seja, a informação ela tem que ser fiel, ou seja, fidedigna. A informação ela tem que ser tempestiva, a informação tem que ser comparável, enfim. Se as informações contábeis não estejam presentes, para que serve essa contabilidade? Então, o ideal era, se a contabilidade não está num termo mais, mais acadêmico, está arrumada, seria o primordial que essa contabilidade fosse revista, ela fosse realmente consertada naqueles pontos que não estão em conformidade com a legislação, para que a gente pudesse ter uma informação fidedigna e pudesse refletir melhor em uma possível projeção. O Henrique, no último encontro, ele falou que, como falei anteriormente, normalmente a auditoria acompanha a avaliação de empresa. Agora, é realmente necessário ou a gente pode passar por cima da auditoria e conseguir avaliar? Da mesma forma, eu te digo que sim, depende. Às vezes depende do porte da empresa. Se você está falando de uma empresa que tem uma pretensão, digamos, para um IPO, para uma abertura de capital, naturalmente essa empresa vai passar por um processo de auditoria, para ver se todos os trâmites exigidos pela legislação contábil e fiscal estão de fato aderentes. Se é uma empresa média, também da mesma forma, o ideal, sim, eu diria o ideal é que tivesse uma auditoria ou, a depender do tamanho da empresa, uma revisão dos processos contábeis, fiscais da empresa, mais uma vez, para que pudesse aquele que vai aquele que vai executar o processo de auditoria, ou seja, o consultor, como aquele que está com a pretensão de investir naquela empresa, comprando, melhor dizendo, aquele ativo, possa ter uma segurança clara de que os números estão aderentes, estão em linha com a exigência dos normativos. Perfeito. E o Santos aqui no YouTube, ele fez uma pergunta que coincidentemente está muito relacionada, que eu ia fazer agora. Ele perguntou, a avaliação de empresas, também conhecido por valuation, tem sido cada vez mais utilizado no mundo empresarial e de investimentos. Quais as principais ferramentas a utilizar nesta avaliação? Em suma, ele quis saber quais os métodos de avaliação que a gente utiliza. No caso, a literatura, ela apresenta diversos métodos a ser aplicado no processo de avaliação de uma empresa. Naturalmente, nós precisamos ter muito cuidado, porque não existe um método que seja o método mais eficaz, ou seja, o melhor método a ser aplicado. Isso depende um pouco, depende do tamanho da empresa, se é uma empresa, uma pequena empresa, se é uma empresa de grande porte, porque ainda tem uma outra variável que é extremamente importante, que seria um processo muitas vezes chamado de tropicalizar a questão dos métodos. Ou seja, como os métodos, todos eles, eles trazem muitas variáveis, que são variáveis, claro, a partir da literatura. O nosso cenário brasileiro, nós temos algumas variáveis que são importantes de serem vistas, de serem realmente tratadas na questão desses métodos. Então, não é meramente pegar um método. A literatura me diz que o melhor método é o fluxo de caixa descontado. Vou trazer esse método e eu vou aplicar. O tropicalizar é tentar contemplar algumas variáveis específicas, no caso do Brasil, quando você vai aplicar a questão de um método desse. Mas, antes de entrar nesse detalhe, vejamos, se eu estou trabalhando com uma pequena empresa, pequenas empresas, que hoje está sendo cada vez mais comum exigido, nós podemos estar trabalhando com alguns métodos, como por exemplo, tem um método que é consagrado, mas tem outros métodos, como o valor de mercado dos ativos, mais a base do resultado. Ou seja, a empresa ou o avaliador, ele trabalha com uma avaliação dos ativos, propriamente dito, não havia necessidade de uma projeção de fluxo de caixa, fazia uma avaliação do ativo adicionada ao resultado do período.
Esse é um método a ser aplicado numa pequena empresa. Eu tenho também um método que é chamado de resultado, muito parecido com o fluxo de caixa descontado, que é o resultado descontado. Ou seja, ele toma como base a mesma metodologia do fluxo de caixa descontado, mas ele trabalha da seguinte forma. Isso muito aplicado em pequenas empresas. Ele diz, olha, eu tenho um EBITDA ou eu tenho um indicador X, eu projeto uma demonstração de resultado, chegando a essa variação que eu quero. Exemplo, eu vou trabalhar com EBITDA pelo lucro. Então eu faço uma projeção meramente do EBITDA sobre o lucro e eu posso atribuir como um método para pequenas empresas. Agora, dentro das pequenas empresas, o método mais consagrado é o múltiplo, né? Você aplicar os múltiplos. Eu tenho o valor da empresa, pelo meu EBITDA. Isso é um múltiplo. Eu tenho um múltiplo de faturamento. Então tem alguns métodos. Por exemplo, existe um outro método que está começando a ser trabalhado, que é o método chamado método base zero, também aplicado para pequenas empresas. O método base zero ele é interessante porque ele trabalha o seguinte: se eu fosse construir a empresa no atual estágio em que ela está, qual seria o valor que eu teria que atribuir para a construção dessa empresa? Esse seria um valor da empresa. Mas para a pequena empresa, respondendo aí ao Santos, é interessante ter esse contexto de diversos métodos. Para pequenas empresas é muito utilizado o método dos múltiplos. E para as grandes empresas, o que nós temos presenciado no Brasil, é raro não termos uma grande empresa que não utilize o fluxo de caixa projetado, né? Ou seja, o fluxo de caixa descontado. Eu projeto o fluxo de caixa e eu trago ao valor presente usando uma taxa de desconto para que eu possa atribuir qual seria o valor da empresa. Naturalmente, volto a dizer, eu tenho que, em alguns casos, utilizar o aspecto de tropicalizar. Tentar avaliar algumas premissas no cenário brasileiro para que eu não possa simplesmente deixar descasar. Quando eu estou falando de premissa, por exemplo, a depender da empresa, eu posso estar falando de um risco, risco Brasil, a depender se o investimento, como se trata isso, eu posso estar falando de um risco político, eu posso estar falando de um risco de câmbio, eu posso estar falando, ou seja, a figura do risco, ela é fundamental no processo de avaliação. Entendi. Então, modelagem de risco está intimamente ligada ao fluxo de caixa descontado, certo? Tá, porque são muitas variáveis. Nós vivemos por exemplo, há pouco tempo, qual era o patamar de juros que nós estávamos vivendo no país? Qual é o patamar de juros que nós estamos vivendo hoje? A pergunta-chave, a pergunta de ouro esse patamar, esse nível de juros que nós estamos vivendo hoje, vai se manter? Vai se manter? Certo? Então são incertezas que estamos aí às vésperas de uma nova eleição presidencial. Como é que vai se comportar a questão do mercado? As empresas que estão atreladas ao dólar, né, os empréstimos em questão de dólar, que não fizeram uma proteção de hedge, como avaliar? Então tem muitas variáveis envolvidas que tem que ser contemplada, e isso se chamaria tropicalizar. Agora nessa taxa, qual é a lógica por trás dessa taxa? Qual é a análise que a gente precisa fazer para encontrar essa taxa de desconto para trazer a valor presente essa projeção? Veja, a taxa de desconto, na realidade, se fôssemos falar de grandes empresas, geralmente elas têm a sua taxa de desconto. Não é? Elas têm qual a melhor taxa de retorno que eles esperam. Às vezes não é tão complicado de obter. Agora, boa parte das empresas, falar de pequenas e médias empresas, falar de outros segmentos, é necessário, claro, você partir para efetuar um cálculo. Quando nós estamos falando de uma média ponderada de capital, eu tenho que estar muito, muito ciente, tem que estar muito claro, né? A questão de quanto é que eu remunero a questão dos meus acionistas, meus investidores. Não é? E aí é complicado se calcular isso num cenário que nós temos presenciado muito aqui, questão no Brasil, que nós não estamos falando de uma distribuição de dividendos, uma distribuição de juros de capital próprio, não é isso. Quanto é que eu remunero? E a outra parte dessa taxa seria a remuneração que eu faço para terceiro. Remuneração que eu faço para terceiro, tranquilo, porque eu tenho uma instituição financeira que pode estar financiando o meu negócio, e eu tenho que remunerar esse capital. E a remuneração desse capital
é simples porque eu tenho essa taxa nominal, né, estabelecida. E a taxa da remuneração do capital próprio, em função de não termos ainda, né, com tanta segurança, o cenário Brasil, vamos falar o cenário de investidores, de bolsa, apesar que a bolsa no Brasil cada vez mais está se consolidando, sim, mas ainda, para se ter uma ideia, o ano passado, o ano 2020, nós tivemos 20 IPOs. Este ano, em fevereiro, nós já tivemos 2, então isso quer dizer que a procura pela bolsa está começando a se intensificar, mas ainda não é considerado em função de uma série de variáveis ocorridas ao longo do tempo. Ainda não é uma bolsa assim, forte no sentido de termos variáveis substanciais para utilizar para esse cálculo do custo médio ponderado. E aí recorremos a outros mercados, como mercados, em especial o mercado americano, para se tentar calcular qual seria uma taxa razoável de remuneração do capital próprio. Tendo a taxa de remuneração do capital próprio e a taxa de remuneração do capital terceiro, eu faço uma ponderação das duas e eu chego a essa taxa ponderada, que é a taxa que geralmente é utilizada para um fluxo de caixa descontado. Lembrando, mais uma vez, o avaliador ele tem que ter a sensibilidade disso. Não é simplesmente fazer um cálculo, chegar a um número e achar que se eu estou com uma taxa de 17%, essa taxa está excelente, essas taxas estão ótimas. Não, tem outras variáveis que eu preciso, de fato, avaliar, né, no sentido de ver a realidade onde a empresa está situada, o cenário onde essa empresa está realmente situada, para que eu possa chegar a uma taxa que seja uma taxa factível, né, a ser aplicada como taxa de desconto. Isso aí que você falou do mercado brasileiro não ser robusto, assim, é um tópico muito interessante, porque tem uns problemas principais que eu sempre gosto de falar, porque eu não gosto de usar o mercado brasileiro para avaliar, que é porque o mercado brasileiro sofre de muita volatilidade. Acontece qualquer evento, tem um impacto absurdo em todo o mercado. Tem uma volatilidade altíssima, tem muita concentração de capital, em pouca gente está boa parte do mercado, e tem o fator do risco. Assim, o risco Brasil é uma coisa muito difícil de se quantificar. É muito complicado. E aqui tem pouca liquidez em relação ao mercado europeu e ao americano, principalmente. Então, perfeito, mas eu acredito que estamos partindo, eu não tenho dúvida. Estamos melhorando. Estamos melhorando. Eu acho que algumas mudanças que têm ocorrido no aspecto de legislação. O grande problema que nós temos também avaliado esse risco é a insegurança jurídica. Sim. Não é? Então, precisamos ter uma mudança, não tenho dúvida, e tudo isso vai nos possibilitar aí, uma melhoria. Logo, logo, com certeza estaremos aí, quem sabe, já tendo condições de termos uma modelagem genuinamente brasileira. O Santos, ele fez outra pergunta. Pedro Henrique, você fez uma pergunta sobre múltiplo, mas vou deixar um pouquinho para mais à frente, certo? Pedro Henrique, lá da Pátrios? Mas eu vou falar isso do Santos, que é interessante também, que quanto tempo leva para a gente fazer uma avaliação do negócio? Santos depende muito da empresa, assim, se ela é organizada, se não é. Teve uma avaliação que levou perto de 2 meses, porque tinha muita presença de contabilidade criativa. Então, como é que você vai avaliar? Usando fluxo de caixa descontado, foi o método que escolhemos, se a contabilidade não dá segurança suficiente para você projetar. Então, a gente teve que gastar um tempo pesquisando e verificando, até desenvolvemos certas ferramentas para verificar XML, para garantir se a receita está certa, quanto por cento da receita é correta, o que é coerente na contabilidade, para a gente poder dar esse resultado. Então, depende muito do seguinte, eu acho que tem muito a ver com a pergunta que foi feita há pouco, no sentido de dizer, como é que está a contabilidade? Essa é uma pergunta que vale ouro, né? Como é que está a contabilidade? Porque se a contabilidade ela não estiver organizada, se ela não estiver refletindo de fato as exigências da norma, dos normativos, nós vamos ter um problema muito sério com relação a isso. Se a contabilidade estiver
tranquila, em linha, ou seja, se o profissional de contabilidade seja aquele profissional preocupado com a qualidade da informação, não é? Eu não tenho uma contabilidade que seja muito voltada apenas para atender ao fisco, não é? Eu posso ter de fato uma contabilidade. Vejamos, o que eu insisto muito em questão de sala de aula e o pessoal. Se eu sou uma contabilidade que eu sigo o pronunciamento full, sou auditada, tudo mais, tenho preocupação com qualidade, uma avaliação de empresa, se ela está auditada, excelente, você já tem avaliado, a grande preocupação é fazer uma projeção, tá certo? A depender da complexidade do que ela tenha, de ativos intangíveis e outras coisas, se ela não tem uma carteira muito alta, por exemplo, de ativos intangíveis, até que não demora muito. Agora, imagine você pegar uma empresa que ela não segue a contabilidade full, mas ela deveria estar seguindo, no mínimo, o pronunciamento das famosas PMEs. No mínimo. Se você tem algo dessa natureza, você vai dizer, poxa, eu tenho uma contabilidade que pode estar bem arrumada. Então, a avaliação ela pode durar pouco tempo. Por quê? Porque a grande preocupação vai ser a taxa de desconto, as projeções que vão ter que ser feitas nos teus demonstrativos, os tratamentos que vão ocorrer com o teu capital circulante. Isso é algo que é importante. Agora, se a contabilidade não estiver bem fundamentada, aí você pode ter em mãos lixo. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar essa contabilidade. Você pegar a contabilidade, você falou aí em contabilidade criativa. Você pegar a contabilidade onde receita não é contabilizada, porque senão vai gerar tributos, né? Tributos a pagar. Ou despesas são contabilizadas, também na contramão aí, que é para poder diminuir, né, a base da questão tributária. Quando você cria alguns mecanismos, né, para dizer, você acha que você está ganhando com relação a isso, mas se você for precisar fazer um trabalho de avaliação de empresa, a primeira coisa que você tem que fazer tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer os processos, você tem que ter muita conversa aí com o profissional de contabilidade, para que você não esteja chegando a um valor que não te represente absolutamente nada. A não ser que você partisse para aplicar, se fosse uma pequena empresa, que daria um trabalho e não seria 2 meses nem 3, aquele método que falou da base zero. Sim. Seria, se eu fosse constituir uma empresa agora, né, tal, como é que ele seria? Então, essa seria a situação. Nós já fizemos um trabalho de avaliação da empresa, que os números não serviram para muita coisa e a construção foi toda feita em cima de uma projeção de receita em função de contratos que estavam firmados, porque os anteriores, nem para dizer até quando ele ia, servia para alguma coisa. Então, a contabilidade, sim, ela é importante e o tempo depende de como é que os números estão sendo trabalhados dentro da empresa. A avaliação de empresa... Eu estou vendo aqui, desculpa, o Santos aí está fazendo uma série de perguntas. Essa é interessante. Eu posso responder ou você quer fazer? Não, fique à vontade, nós estamos no bate-papo. Tá certo. Você perguntou cadê? A avaliação pelo método de fluxo de caixa descontado ignora o aspecto inflacionário. A resposta depende, assim, na verdade. Por quê? Depende de como você fazer essa modelagem do custo ponderado do capital. Você vai fazer que você leva, sim, em consideração a projeção de inflação por esse método no custo. Agora, como você vai colocar no custo, na taxa de retorno do capital próprio, depende do analista. Você tem um método aditivo, tem um método multiplicativo e você pode criar tem uma variação do método geométrico que eu estava lendo um Arlida. Eu dei uma estudada, mas nunca cheguei a aplicar e ainda vou analisar com calma para saber suas vantagens e desvantagens quando ele é melhor aplicável. Mas a inflação sim é considerada na projeção. É isso que nós falamos, Santos. Tem que tomar muito cuidado para não pegarmos o método de forma fria, né? Aquela questão que está ali nas páginas da literatura, trazê-lo e tentar aplicá-lo. Nós precisamos, de fato, já que eu estou fazendo uma avaliação de empresa, onde eu estou num cenário, vamos dizer, num cenário inflacionário, né? Talvez falar de inflação agora na questão do Brasil, na questão do método, ele não seja tão eficaz, digamos. Mas você imagine, na época que nós tínhamos inflação aqui,
Não vou muito longe, né? Podemos falar, já chegamos fração aqui de 80%, mas chegamos de 30%, de 10%, vamos ficar no patamar aceitável. Imagina chegamos numa inflação de 10%. Ora, se eu vou fazer uma avaliação de empresa e eu vou projetar para no mínimo 5 anos, por que 5 anos? Porque é dito pela base da literatura que 5 anos é um período onde a empresa pode exatamente estar no processo de se tornar mais sólida, tá? De enfrentar base muito de realidade de mercado, então seria um tempo factível. Mas pode chegar a 10, eu fiz a avaliação da empresa com uma projeção para 10 anos. Você imagina o que é não considerar uma inflação no intervalo de 10 anos, o que é fazer um fluxo de caixa sem tentar considerar ou contemplar essas variáveis, que muitas delas são genuinamente brasileiras, né? Não estou falando especificamente da inflação, mas nesse cenário. Então, o avaliador ele tem que ter a certeza de que ele está tentando chegar a um número que melhor reflita aquela situação do momento. Então, se a inflação é um elemento que ele é importante, ele deveria sim a base da sua consideração. É necessário, volto a dizer, o aspecto da avaliação nesse processo ele é fundamental. Sim. O Santos soltou outro comentário aqui de que ainda temos 31 companhias que estão na fila para o IPO. Então, a avaliação de empresas está cada vez mais uma necessidade. Eu diria, a avaliação de empresa, nesse momento no Brasil, está bombando. Isso. Eu acho que é uma oportunidade muito, muito forte com relação a tudo isso. E os profissionais, contabilidade, finanças, economia e especificamente tem facilidade nesses aspectos de projeção de balanço. Eu acho que até junho por aí nós teremos aí mais acentuadamente uma elevação de IPOs no Brasil, e isso é bom. E cada vez mais algumas empresas partindo para os níveis de governança. E no momento para se entrar, para se fazer, a avaliação da empresa vai ser necessária, porque essas empresas que estão tornando chamadas de empresas abertas, eu tenho que ter um valor de ações para a questão dessa empresa. Agora, o método que nós vamos ver mais frequente nesse processo, eu não tenho dúvida que vai ser o fluxo de caixa descontado. Né? E é interessante que quando você tem alguns laudos que estão disponíveis, né, como em CVM, na B3, que vocês, principalmente os alunos que aqui estão, no sentido de fazer qualquer pesquisa, de qualquer avaliação, isso é interessante porque algumas dessas informações, né, a gente tem essas informações públicas, né? Essas informações públicas eu acho que são fontes assim de recursos. Mas vamos lá. Bom, eu li uma vez uma frase que a avaliação de empresa é mais rápida do que ciência, porque cada avaliação é um caso, assim, cada empresa tem sua história, tem suas realidades, seus problemas, e você tem que sempre adaptar o método a isso. Então, o que você falou é interessante também, que não dá para automatizar uma avaliação. Tanto é que se pudesse, já teria sido feito. Que hoje, eu como engenheiro de computação, a coisa que eu mais vejo é aparecendo em startup. Qualquer ideia gera um programa e possivelmente uma empresa. Se não, teria empresas especializadas em software de automação de avaliação. E eu pelo menos não conheço nenhuma que trabalhe dessa forma. Até a avaliação é um cálculo exato. Você já chegou a responder. Essa foi a pergunta mais fácil. É impossível dizer que a avaliação é um cálculo exato, né? Até porque você trabalha com muitas variáveis. Você imagine se você vai estar fazendo com uma variável, você está trabalhando com taxa de perpetuidade. Certo? Você imagina o seguinte, você fez um fluxo, legal, fiz um fluxo, cheguei no meu último fluxo, e aí eu vou utilizar uma perpetuidade. Uma perpetuidade utilizando um fluxo constante, ou uma perpetuidade usando esse fluxo variável. Você já, como mensurar, ou seja, como afirmar que seria exato? Você vai trabalhar, por exemplo, na taxa de retorno, na taxa de desconto, né, que será utilizado quando nós falamos se for o fluxo de caixa descontado, a média, a questão do ponderado. Ora, para o cálculo do WACC, ou seja, da média ponderada, eu vou utilizar variáveis de mercado. Não é? Vou trabalhar com risco Brasil X. Vou trabalhar com algo que se chama
também nesse cálculo com o EBITDA, né? Que é essa relação que a empresa tem com o mercado, se ela é mais agressiva, se ela está em linha, se ela é mais conservadora. Então é impossível, né, trabalharmos com isso e dizermos que nós temos algo exato. Na verdade, a avaliação é o que melhor, o valor que melhor se encontra para aquele momento, para aquela situação. Sim. Mas basta você esquecer de uma variável X, então foi. Eu vi o Pedro aí fazendo uma pergunta sobre linha de transporte, você disse que ia segurar essa pergunta para mais adiante. Quando a gente ia falar de multa. Não, tudo bem, mas basicamente é você dizer o seguinte, há poucos dias aqui no Rio Grande do Norte, Natal especificamente, se tentou, e diz que ainda está aí, um realinhamento aí das linhas da questão da linha de transporte. Se isso fosse uma variável, essa variável não fosse capturada, se o avaliador não tomasse conhecimento daquilo, naquele momento, você ia chegar a um valor impossível de falar que esse valor é exato. Então, é arte e ciência. Eu acho que é uma mescla da arte e da ciência. Eu uso técnicas e conceitos científicos, mas eu aplico a questão da arte. Agora, lembrando, muito cuidado quando eu uso isso. A arte não no sentido da criatividade, não é? Mas na arte no sentido, não é de construir o belo, no sentido, mas é a arte de fato de ter a capacidade de capturar variáveis na questão do cenário que são relevantes para a questão do modelo. Nesse sentido, tem que tomar muito cuidado com isso. Certo. Não é um cálculo exato, né? Porque o valor certo é o que o vendedor quiser vender. Eu vendo por esse valor e o comprador compra. Então a avaliação de preço é só para tentar dar esse norte à empresa. Que o valor certo será esse, o que ambas as partes acordarem de transacionar. Eu até esqueci como está escrito no CPC 46, mas tem uma definição legal para valor justo. E também tem valor justo no sentido bem simples, a maneira mais simples de se fazer. Eu tenho um bem, independente do que o mercado está me dizendo. Se o preço está bom para você, está bom para mim, não existe uma forçação, não existe alguém pressionando para que aquilo aconteça. Somos livres para tomar a decisão. Se chegarmos a isso, da maneira mais simples de entender, esse é o valor justo, de acordo com o CPC 46. Agora, já que nós estamos batendo, estou vendo que o Santos aí... Mas ótimo, Santos, eu estou gostando, eu acho interessante isso aí. Mas tem até a RICS, que é a Royal International Chartered Society, que é a sociedade real lá do Reino Unido dos padrões de avaliação, que ela não me engano, se eu não me engano, trabalha perto do IVSC, que é a Sociedade Internacional de Padrões de Avaliação, que define bem como deverá ser feita a avaliação. Mas lembrando, define bem para um contexto. Não, é que um CPC... Esse aí é um modelo. Você, muito cuidado, porque tem um aspecto das particularidades do cenário. Né? Mas ele especifica bem, assim, nos pronunciamentos dele, nos IVS... Ele tem um pronunciamento, só define como você vai fazer a evidenciação no relatório. Tem outro que define a base de valor que você quer calcular. Você quer calcular o quê? Valor de mercado, valor justo? Valor justo de mercado? Perfeito. Tem várias definições e o que o avaliador quiser procurar, para que ele foi contratado para avaliar, ele vai ter que usar todos esses conceitos para chegar à avaliação. E se eu não me engano, desde 2002... a ABNT já incorporou os IVS nos padrões. Então, coisa muito relevante. Agora, se você me permite, o Santos colocou aí PCA ou IGP ou IGPM também, né? Esses indicadores, Santos, dependem muito. Por exemplo, você geralmente numa avaliação, quando você vai fazer uma projeção, você utiliza os dois a depender da questão da situação. Por exemplo, se você está fazendo uma projeção da folha de pagamento, é recomendável você estar trabalhando com IPCA e não com a questão do IGPM. Se você está fazendo a projeção da parte de contratos, se o contrato ele está pautado em IGPM, utilize IGPM, IPCA e IPCA. Então isso depende, muito bem colocado aí de vocês, isso depende muito da questão da realidade. Seria estranho você fazer uma projeção, por exemplo, da folha de pagamento e você usar a IGPM, né? Porque geralmente a folha, esses reajustes estariam mais voltados para o IPCA do que para o IGPM. Depende muito, tá?
Se for serviço, geralmente serviço, se ele tiver atrelado a GPM, e GPM é ele. Então você pode usar os indicadores, mas primeiro, como nós falamos, conhecer os processos da empresa. Você imagina que você vai fazer a projeção de uma empresa que ela tem diversos contratos, então eu preciso conhecer quais são as regras daquele contrato. Porque se eu vou fazer uma projeção e eu sei que aquele contrato vai permanecer durante 10 anos, por exemplo, ou 15, ou 8, não importa, e eu vou fazer uma projeção de 5 a 10 anos, eu tenho que conhecer as regras, senão eu posso estar cometendo erros graves. Mas faz sentido o que você colocou. E agora vamos para o lado negro da avaliação de empresa, a parte de avaliação de startups e avaliação de empresas de tecnologia. Que se você aplicar o método de fluxo de caixa contado cegamente, até como você falou que a avaliação não é uma técnica que você pode fazer de qualquer jeito e vai dar certo, você tem uns casos que você encontra um valor negativo para a empresa. Eu já fiz uma avaliação de uma startup aqui do Rio Grande do Norte, só a nível de teste, não foi um serviço, e deu que ele tinha que me pagar 1 milhão para eu receber a empresa dele. Então, como é feita essa parte de avaliação de startups, empresas que estão começando agora, tem um alto risco envolvido nela, e estão cada vez mais crescendo no mercado, que, se eu não me engano, o Itaú, vez por outra, fica comprando uma startup. Veja, Felipe, realmente são desafios, né? Recentemente, algumas reportagens trazem aí que nós estamos cada vez mais crescendo com as startups. E, naturalmente, são empresas que elas têm baixo custo de manutenção, né? E altíssima capacidade de geração de benefício econômico, entenda aí como questão de receita. A literatura já começa a se discutir bastante se as startups são apenas empresas voltadas para o aspecto de tecnologia. Então a literatura já está trazendo alguns pontos que qualquer empresa que esteja no início de caminhada, né? No início da caminhada, que tenha baixo custo de manutenção e a capacidade de entregar cada vez mais questão de produto e gerar, gerar valor, essa seria tratada como questão de startup. Esse é o que a literatura já começa a se debater. No entanto, o que nós vimos é que nós temos cada vez mais a ideia, ou seja, a noção que está presente hoje, que a startup está sempre ligada à questão de uma empresa voltada para o aspecto da questão da tecnologia. A primeira coisa que é interessante analisar na startup é o seguinte, é que ela trabalha com um modelo, né, um modelo de negócio. Sim. E não um plano de negócio. Ou seja, a diferença entre os dois está naquele aspecto. O modelo de negócio, ele está sempre voltado, o seu foco é o valor. Então, por isso que as startups passam a ter valor cada vez mais. Você tem uma startup que começa a disparar e, de repente, vivendo em um ambiente de incerteza, ela traz um plus. Você possa imaginar no início da Netflix, por exemplo, né? Quando não se falava de tanto aspecto da questão do streaming, de como se trabalha isso, chega uma Netflix da vida e se constrói o que tem se construído. O Uber, da mesma forma, o sistema informático do Uber. Se nós formos darmos como exemplo. Quer ver um outro mercado interessante, só para ver como se tem valor? O que está ocorrendo agora com o Netflix é a grande... a concorrência que começa realmente a vir com todo vapor. E aí a Netflix lançou uma outra plataforma, inclusive eu tive a oportunidade coincidentemente, de hoje fazer o teste, que é você assistir um evento, um programa, e você decidir os passos daquela programação. Então você está assistindo, foi lançado agora, está lá no Netflix, você está assistindo um documentário, e nesse documentário chega em determinado momento, ou um filme, uma ação, não vi ainda, é um filme mais muito interessante, e aí chega um determinado momento que você decide o que é que o personagem tem que fazer. Ele diz, estou em uma encruzilhada, eu posso fazer isso, isso ou isso, a decisão é sua. Então, com o controle, você vai lá e decide o que é que ele deve fazer. Então, por exemplo, uma propaganda,
desse programa que está na Netflix, né? Essa semana lançaram, primeira semana, é um indivíduo que tem que trazer uns animais de volta, que eles fogem, e ele disse, eu tenho que pegar tal animal. Cheguei no encruzilhado. Ou eu vou a pé, ou eu vou escalar isso aqui. Qual é a decisão? E ele coloca para você alguns riscos que tem. Ele disse, agora a decisão é sua. Você escolhe. O que você escolher, ele realmente vai fazer. Ou seja, é a própria Netflix tentando se reinventar. E essa é uma característica, se você pegar as startups, né, tem que se reinventar no meio da incerteza para que o seu modelo de negócio, quando se fala modelo, é no valor e plano de negócio é no produto. Então a grande preocupação é isso. E como avaliar esses ativos? Naturalmente que ainda é um grande desafio, certo? Ainda é um grande desafio, mas se tem trabalhado já com alguns, se tentar se aplicar alguns métodos, como o próprio método da questão do fluxo de caixa descontado, mas com a seguinte variável. Você tem um método que você aplica o fluxo de caixa descontado, e esse fluxo de caixa descontado você retira, você subtrai os ativos que estão ligados a ele, mas que não faz parte diretamente da questão da avaliação. Por exemplo, um desse modelo é muito comum a utilização dele quando você tem uma carteira de cliente. Então você imagina que você criou a questão de uma startup, tem um universo de clientes, mas você tem ali a figura do imobilizado, você tem a figura, né? Então você aplica o fluxo de caixa descontado, tentar fazer uma projeção para essa sua carteira de cliente, mas depois você retira os ativos que está a ele associado, mas que não faz participação direta desse intangível. Então você vai ter um valor do intangível. Esse é um método que hoje está sendo bastante utilizado. Quando você tem, é mais prático quando você tem uma carteira de clientes, tá? Que você consegue fazer uma projeção para isso. Agora, naturalmente, você diz, olha, eu fiz uma análise e a minha empresa, e eu cheguei a valor zero. Não existe, se você chegou ao valor zero, é porque virou pó, né? Virou pó. E na realidade para a startup, não, você tem momentos da startup, você tem momentos em que você está dando o pontapé inicial, aí você tem um mercado de incerteza. Se essa startup por si, se ela não souber vencer as incertezas, naturalmente ela desaparece do mercado. Quantas nem consegue vingar? Agora, no momento em que uma startup dessa está em fase de crescimento, não é? É possível sim mensurar a questão de um ativo intangível utilizando métodos ou a partir múltiplos, muito difícil. Eu acho muito difícil, porque você está falando do intangível, tá? Mas na figura de métodos do crescimento de mercado, né? A perspectiva de crescimento, né? Então tudo isso é possível sim fazer uma avaliação do negócio como um todo ou só da figura aí da questão do intangível. Eu já cheguei a ver até, além desse método que você falou, o método de opções reais, que leva em consideração essa característica de ter várias fases que a startup tem. Tem a fase de quando está começando a ideia, entrando no mercado, se consolidando. E é uma solução que eu achei bem interessante, ainda estou estudando em mais detalhes, que é meio complexo, assim, a modelagem. A opção real, ela, apesar de ela não é tão nova, mas para o nosso cenário aplicando sim. Mas como eu falei, startup é um desafio, mas eu concordo com você, eu acho que o estudo, o avanço de opções reais, agora, quando nós estamos falando de opções reais, e aqui nós temos alguns estudantes, né, isso é bom, quando nós estamos falando de opções reais, nós vamos ter que mergulhar em muito mais variáveis, né? Além daquilo que nós estamos falando, se é exato ou não, muito mais variável, e aí eu posso ver aí a preocupação de alguns nesse aspecto, mas eu acredito que logo cedo ou tarde, logo nós podemos estar partindo para isso, a utilização de opções reais, que é um excelente desafio aí, nesse processo de avaliação de startups e de outros ativos intangíveis. Né? Sim. Tem um outro, desculpa, também tem um outro que eu acho que é interessante para avaliação de intangível, que é o seguinte, é a questão do royalty.
Sim. Você diz assim, eu tenho uma empresa, e ela tem a questão muito usado, a questão também dos royalties, quando fala em discussão de avaliação de marcas. Então, se um terceiro, né, se tivesse uma relação com a empresa, e essa relação fosse questão de royalties, né, qual seria o valor específico que alguém estaria disposto a arcar com a questão dos royalties? E aí você cria uma modelagem a partir de uma simulação da questão dos royalties, e aí você chegar num valor de uma marca ou no valor de um intangível específico. Veja, mais uma vez, olha a figura da arte, olha a figura do valorizado. Então você simula, né? Pensa aí nessas empresas, pensa no Rio Grande do Norte, vamos pensar em Guamaré, você vai ver Guamaré, Macau, você vai ver a figura lá do royalties em relação com a questão do Petrobras. Você imagina isso, agora eu vou desenhar na minha empresa aqui um modelo para saber, olha, se isso aqui fosse a questão de um royalties, por quanto isso seria negociado? Para você chegar no valor. Então, de certa forma, numa palavra mais direta para a avaliação da empresa, existe muito da subjetividade. Quem quiser objetividade não pode jamais ser um avaliador. A subjetividade, ela está muito presente no processo de uma avaliação da empresa. O método de múltiplos está muito ligado a isso, que o múltiplo para uma empresa, assim, vamos supor, um mercadinho, não é um valor exato, é uma faixa de valores de que foi estudado na literatura através de vários estudos científicos, assim, as pessoas avaliavam por diversos métodos e confrontavam o valor da empresa com algum parâmetro dela, assim. E já entra no que o Pedro falou mais cedo, que a empresa de ônibus normalmente é avaliada pela quantidade de linhas que ela possui. E também as universidades são avaliadas pela quantidade de alunos. E isso é muito subjetivo. Qual múltiplo usar? Se até o múltiplo tem uma margem de erro. Mas é subjetivo. Então, por exemplo, o Pedro colocou muito bem aí, fazer avaliação pela questão de linha. Ok. Mas de que forma nós vamos fazer isso? Porque eu posso ter uma linha mais rentável do que uma outra linha. Né? Eu posso ter uma linha rentável, já preciso avaliar. Eu posso também dizer o seguinte, essa empresa, eu posso utilizar um múltiplo para a questão das linhas, ou seja, do transporte, pelo faturamento, nada impede. Eu posso utilizar pela relação de um EBITDA. Eu tenho uma empresa X que foi vendida por tantos milhões, ela tinha um EBITDA tal, eu faço uma relação valor da empresa, dividido aí pela questão do seu EBITDA, eu chego a um múltiplo. Se essa minha empresa aqui tiver, veja, o cuidado com o uso do múltiplo, é que a empresa que eu estou avaliando, ela tem que ser, vou usar o termo aqui, similar no sentido, em termos de, posso estar analisando de tamanho, mesmo que não seja processo, mas de tamanho, eu posso dizer, olha, minha empresa é muito parecida com a empresa que foi vendida no aspecto de tamanho, de faturamento, então eu posso aplicar, sim, a questão de um múltiplo. Certo? É fácil. Agora, eu não posso fazer uma comparação com uma empresa de grande porte para uma empresa que tenha a mesma atividade, mas seja uma pequena empresa, e eu vou dizer, poxa, essa empresa foi vendida por X, eu vou utilizar esse mesmo múltiplo. Pode ser que não funcione. Então, até a utilização do múltiplo, ou de múltiplo, porque aí tem diversos, tá? Tem diversos múltiplos. Por exemplo, a literatura tem dito o seguinte, se você trabalhar com a figura de um restaurante, você pode estar falando de 4 vezes o faturamento. Ok, se trabalhar agora, possa ser que essa realidade ela não se aplique a essa empresa que eu estou fazendo aqui, mesmo ela sendo um restaurante, mesmo ela tendo o mesmo tamanho, mas pode ter algumas variáveis que o múltiplo ele é muito utilizado, assim, e aí pode trabalhar nesse sentido. Eu tenho segurança, eu tenho segurança que eu estou trabalhando, por exemplo, com duas instituições de ensino, vamos imaginar, 2 instituições de ensino, mesma capacidade de crescimento, vamos supor, o número de alunos semelhantes, parecidos aqui, tudo mais, regiões, as duas, vamos só imaginar, numa capital X, e essa daqui foi vendida por tanto. Se essa daqui foi vendida por X, será que eu não posso aplicar esse múltiplo a questão daqui da minha empresa? Naturalmente que eu tenho que olhar, por exemplo, capacidade de endividamento, afinal de contas, eu tenho que fazer uma análise para saber se aquele múltiplo pode ser aplicado ou deve ser aplicado ou não.
Geralmente o que eu recomendo quando nós vamos trabalhar com avaliação de empresa, e às vezes o pessoal quer fazer um múltiplo, para dizer, beleza, vamos fazer o fluxo de caixa descontado? A gente faz o fluxo de caixa descontado, chegaremos a um valor X, certo? E aí, mais para o P direto. E aí eu posso dizer o seguinte, agora eu posso chegar, qual seria a questão de um múltiplo? O meu fluxo de caixa descontado diz que essa empresa pode ser vendida por 1 milhão. Beleza. Quanto é que ela me gera de EBITDA por ano, tudo mais? Eu posso dizer, o múltiplo que eu gostaria de aplicar, trabalhar de uma maneira mais simples, seria de X tal. Então, o ideal é que o múltiplo pudesse ser validado por um outro método. Os outros métodos bastante subjetivos, mas isso é possível? Claro que isso é possível, tá? A Evaneide Leite, ela perguntou se a avaliação de empresa é viável para pequenas empresas. E é um bom custo-benefício? Eu acredito que ela falou isso, já que engoliu a palavra. Então ela chegou depois, né? Porque essa eu conheço, tá? Então posso chamar. Sim, Eva, perfeito. A avaliação, se ela é viável, totalmente viável. Nós falamos aqui na base da primeira pergunta, na primeira resposta foi feita, sim, é viável para pequena empresa, pode ser utilizada sem problema nenhum. Tá? E se é um custo-benefício, se é um custo... O que é que você entendeu, Felipe? Aí? Eu acho que é um bom custo-benefício. Se é viável, claro que é viável. Tá? A avaliação da empresa pode ser feita sim para as pequenas, sem problema nenhum. E se for com relação de custo, volto a dizer, o custo depende muito de como é que está a empresa. Sim. Não é? Vamos lá, você vai pedir avaliação de empresa e nada funciona, você não obtém resposta das perguntas que você faz, você não tem uma projeção nenhuma projeção na empresa, para nada, você tem que construir realmente tudo isso. Os controles não funcionam, eu diria, você precisaria dar uma geral no estudo para que depois você pudesse fazer a avaliação. Então, o custo vai depender muito de como é que está a empresa. Aí, outra coisa interessante que é bom falar de avaliação de empresa, nesse ramo de fusão e incorporação, é que você tem uma empresa que vale 1 milhão e tem outra empresa que vale 2. A empresa que vale 2 compra a que vale 1. A empresa resultado, a empresa junta, vai valer 3 milhões? Não, porque vamos supor, a álgebra empresarial... 2 mais 2 equivale a 5, porque as empresas podem ter um ganho de sinergia, assim, através de operar em conjunto. Como é medida essa sinergia aí? De onde ela pode vir, Atelmo? Não, a sinergia, ela é um termo bem interessante, né? Porque ela é um termo oriundo do grego, que significa cooperação. Então, trabalhar em conjunto. Nós estamos vendo muita questão de sinergia em alguns segmentos. Eu vou dar um exemplo de um segmento que trabalhou muito com a questão da sinergia, inclusive aqui no nosso estado, foi no caso a Coserne. Você tinha a Coserne, que ela participa de um grupo, né, da questão do grupo da energia, e o tempo que eu estava na Coserne, você tinha a Coserne, você tinha a Coelba e você tinha a questão da CELP. Certo? Então, o que foi uma sinergia bem interessante que foi aplicada em termos de cooperação? Você tinha contabilidade nas 3 empresas. Sim. Né? Eu não precisaria de uma estrutura como essa. Sim. Você tinha, por exemplo, uma diretoria financeira, você imagina, uma diretoria financeira em Natal, uma em Recife e uma na Bahia. Ora, seria muito mais prático eu ter uma diretoria financeira e aqui eu tivesse, mesmo que fosse a figuras do diretor, mas eu tivesse aqui no topo, não é? As decisões financeiras fossem tomadas aqui. Surgiu a questão da holding, tá? Para ajudar na base desse processo. Então você imagina o que é essa empresa aqui e buscar recurso no banco, essa buscar recurso no banco e essa buscar, e uma só realmente fazer. E isso espelhou-se. Eu não precisaria ter uma área de tesouraria nas 3 empresas, uma área de recurso humano e tal. Então, vamos tentar trabalhar de uma forma mais centralizada possível para que nós possamos ter um ganho realmente maior. Então, vou dar um exemplo bem interessante da empresa de educação, a Clot, quando comprou a Soma, né? Quando comprou, na realidade, o Somos Educação, né? Quando a Clot comprou a Soma, qual era o grande objetivo dela? O grande objetivo dela é o seguinte:
ela não era sólida na Croton a questão da educação básica, não era, mas na Somos era. Então o que é que fez a Croton? Disse, ok, compro a Somos Educação, compro a Somos, e com isso eu consigo solidificar, né, cada vez mais a questão ou seja, a sinergia com a questão da educação. Eu trago a parte da educação básica para dentro da questão do grupo. Então, naturalmente, que nem sempre, como se diz, nesse processo, 1 mais 1 vai dar igual a 2, mas a sinergia significa exatamente esse ponto. Olha, eu tenho uma área na minha empresa que ela funciona, mas existe alguns problemas de processo, de crescimento, existe. A minha empresa A, mas a empresa B, ela é forte exatamente na área que eu sou deficiente. Eu sou bom em diversas áreas, mas eu tenho um problema aqui. A empresa X, então por que não adquirir aquela empresa para que possa ocorrer exatamente esse processo de cooperação, para que eu possa, de fato, ter um crescimento realmente maior. Lógico, isso é muito comum quando você analisa o processo de uma fusão, o processo de uma incorporação. Tá? Agora, quando você vai fazer uma avaliação de empresa, isso deve ser levado em conta. Tá? A depender do seguinte, se é uma empresa vai chamar do mesmo grupo, se você está avaliando um grupo, tem que tomar realmente muito cuidado, porque é muito mais prático você analisar a sinergia que determinadas áreas podem ter, mesmo que elas não estejam juntas, transformando-se numa única área, mas elas contribuem, sim, positivamente ou não, para uma outra. Você quer ver um exemplo bem mais prático, direto? Você pegar não vou citar nome aqui, mas é uma empresa que ela é um hospital e que ela tem um plano de saúde. Né? Ela tem um plano de saúde. Um plano de saúde, um hospital não gera a questão de receita. O hospital é custo. Sim. Onde é que está a receita do hospital? Ele está no plano. Se eu fosse fazer uma avaliação disso, eu teria que pegar agora essa sinergia e desmembrar. Agora seria o contrário. Para atribuir a questão de uma receita à base desse hospital, eu preciso saber, eu tenho custo na base desse hospital, eu teria que ter uma margem para a questão desse, para cobrir esse custo, para que eu pudesse fazer uma projeção. Mas um hospital que trabalha com plena sinergia entre o hospital e um plano realmente de saúde. Se for fazer avaliação, é o contrário, você tem que pegar e separar a sinergia. Então você vai ter momento que você vai ter que unir, porque trabalha em cooperação, e tem momento, como é o caso nesse exemplo que foi dado, que você teria que segregar e separar essa sinergia. Outra pergunta aqui da Hanna agora. Qual é a indicação de livro que você tem para quem está iniciando nessa jornada de avaliação? Tem muitos, né? Inclusive, sabendo que poderia sair uma pergunta como essa, eu trouxe até alguns, né? Tem, e que eu recomendo, de fato, as obras do professor Damadoran. Eu acho que são fantásticas obras, no sentido de avaliação de empresa. Eu trouxe aqui alguns até para poder recomendar. Por exemplo, este aqui é a avaliação de empresa da Damadoran. Existe um excelente também para quem está começando, que é Valuation, né? Guia fundamental em modelagem em Excel, muito interessante. Existe também Valuation do professor Asaf Neto, certo? Asaf Neto. Recentemente foi traduzido no Brasil Análise e Avaliação de Empresas a partir de uma literatura americana. E tem outros e outros e outros livros. Tem um livro bastante interessante que é Avaliação de Empresa baseado em múltiplos. Então ele trabalha especificamente com questão de múltiplos. Então no Brasil nós estamos aí com vasta literatura voltada aí para como é que se diz? Para avaliação de empresa. Grande porte, pequeno porte. A semana agora foi lançado um livro, eu não lembro agora o autor, que é Avaliação de Empresa para o Cenário Brasileiro. Então podemos sim consultar diversas obras que estão aí disponíveis. Esse aí do Asaf, ele é bom. Eu li ele e estou terminando de ler o último que você mostrou de avaliação. Esse do Asaf é bom porque ele é bem objetivo, bem claro. É o professor escrevendo, né?
Então ele tenta ser bem didático. Sim, muito interessante. Agora temos a pergunta do Jorge Lutif, que disse: em países de baixa inflação, é interessante, além do fluxo de caixa descontado, também fazer um MVA projetado e compará-los? Pode ser, Jorge. Agora, lembrando assim, quando nós estamos falando do MVA, nós estamos falando exatamente para uma visão de mercado. Então, naturalmente, é importante porque, se você está falando do MVA, você está falando especificamente de empresas que são empresas abertas, que negociam aí ações, né, na questão de bolsa, vamos falar especificamente. E sim, porque aí você tem uma noção de quanto é que custa o valor da tua ação. Em termos de comparação, todos eles, vamos falar especificamente do fluxo de caixa descontado, pode, talvez alguém diga, não é recomendável, mas pode ser sim recomendável. Sempre quando você tem mais de um método, você tem uma maior segurança naquele valor que você determinou, encontrou naquele momento. Então, o termo do comparável é possível sim. E eu te diria, Jorge, mesmo no cenário brasileiro, sabe? É possível sim fazer. O grande problema no Brasil são aquelas variáveis que é porque o nível de incerteza na questão do nosso país ele é muito alto. E aí, quanto mais alto, a avaliação ela dá um pouquinho mais de trabalho. Basicamente nisso, mas é possível sim. Bom, então eu acho que com isso a gente já encerra, não temos mais perguntas, já foi uma boa conversa, Theo. Muito obrigado pela presença. E semana que vem vamos ter o próximo encontro será sobre contratação pessoa jurídica e contratação pessoa física, com uma advogada especializada na área trabalhista e um contador, para falar qual a vantagem, quais as explicações trabalhistas, como está funcionando agora com a nova realidade pós-pandemia, que é a do trabalho remoto. Então, e qual seria a lógica por trás de fazer a conversão do seu salário de pessoa física para pessoa jurídica. Então, semana que vem já deixa aqui convidado todo mundo para assistir, inclusive você, Thelma. Tem uma pergunta de Ricardo. Ricardo é meu aluno de teoria. Teoria não, né? Ricardo agora é de intermediário e advogado. Com certeza vai estar na próxima. Ricardo, eu tenho a expectativa de que, como eu disse aqui no início, eu acho que é de crescimento, sabe? Eu acho que nós teremos muito, muito crescimento nessa área e precisamos nos preparar para isso. Entendeu? Então, professor, tem algumas considerações finais aí para dar? Não, eu só quero agradecer, eu acho que o momento, a conversa foi bem descontraída. Parabéns aí pela criação desse momento, assim, desse café empresarial. Eu acho que é uma grande contribuição, né, para o mundo empresarial e me coloco à disposição quando tiver necessidade e o tema se enquadrar nas minhas áreas de conhecimento. Rapaz, tem muita área de conhecimento aí para enquadrar. Então tá bom. Muito obrigado a todos que acompanharam e até semana que vem.